Bem-vindos ao nosso canal! Olha a vinheta! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a desigualdade de renda no Brasil e suas consequências. Mas afinal, o que é essa desigualdade? Desigualdade de renda é a disparidade de riqueza distribuída entre as classes sociais. Ela fica bem nítida ao observar que uma pequena parcela da população concentra a maior parte do dinheiro, enquanto a boa parte da sociedade é pobre e passa por diversas consequências advindas da instabilidade financeira. Suas causas e consequências são diversas, incluindo uma relação com gênero e raça. Existe também a desigualdade relacionada à classe social, a origem do indivíduo. Ainda existe muito preconceito em relação às pessoas de comunidades ou favelas, que são muitas vezes relacionadas à criminalidade. Essas pessoas têm menor acesso à educação e à oportunidade, que dificultam o crescimento profissional, o que atinge diretamente nessa desigualdade. A desigualdade de renda é clara e explícita em todos os setores da sociedade. Conseguimos identificá-la não apenas pelo poder de compra, por exemplo, que seria uma forma e fácil percepção. Quando consultamos a visão de futuro de adolescentes de diferentes classes sociais, percebemos que rapidamente como a renda familiar tende a guiar o adolescente a um caminho mais similar ao de sua família. Muitas vezes nem passa pela cabeça de um adolescente de classe baixa fazer vestibular, já que ninguém próximo passou por. É como se fosse algo inatingível. E esse foi apenas um exemplo. A desigualdade de renda é uma realidade impossível de ser ignorada e facilmente retratada. A desigualdade de renda faz com que a riqueza seja concentrada nas mãos de poucas pessoas. A concentração da renda no Brasil é uma das mais altas no mundo, deixando o país em segundo lugar em má distribuição de renda entre a sua população, de acordo com os dados do G1 de 2019. No Brasil, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. Em outras palavras, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Em 2020, no Brasil, o número de bilionários saltou 44%, passando de 45 bilionários para 65, sendo que juntos eles detêm mais de 219 bilhões de dólares, equivalente a 1,2 trilhões de reais. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, a fome do Brasil também avançou. Segundo os dados da Rede Pensa, no ano de 2020, a segurança alimentar brasileira caiu de 71,1% para 44,8%. Em 2021, pelo menos 15% da população passou a conviver com a falta diária de ter o que comer. Essa desigualdade acarreta em pobreza e miséria, que é a situação de muitos moradores de rua que vivem no Brasil. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, em pesquisa publicada em março de 2020, as estimativas do número total de pessoas em situação de rua no Brasil é de aproximadamente 221.869 pessoas. Como consequência da desigualdade de renda, existe uma grande diferença no acesso de gestões básicas, como a educação e a saúde. Pessoas com baixa renda ou extrema pobreza só têm acesso a essas gestões proporcionadas pelo governo que se encontra em situações precárias. Concluindo então que a desigualdade de renda atinge diretamente em questões básicas para a sociedade. Temos também a insegurança alimentar como consequência direta da desigualdade de renda. A insegurança alimentar acontece quando as pessoas não têm acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para sua sobrevivência, como define a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Podemos observar isso de acordo com o segundo inquérito, em números absolutos, são 125,2 milhões de brasileiros que passaram por algum grau de insegurança alimentar. É um aumento de 7,2% desde 2020 e de 60% em comparação com 2018. A fome quase desaparece nos lares com renda superior a um salário mínimo por pessoa, e 67% dos domicílios com renda maior que um salário mínimo por pessoa. O acesso a alimentos, segurança alimentar é plena e garantida. Porém, se em 2020 não havia domicílios com renda maior que um salário mínimo por pessoa em situação de fome, no início de 2022, essa deixou de ser uma garantia contra a privação do consumo de alimentos, consequência da crise econômica e dos reajustes do salário mínimo abaixo da inflação. Agora, 3% dos lares nessa faixa de renda têm seus moradores em situação de fome. 6% convivem algum grau de restrição quantitativa de alimentos, insegurança alimentar moderada, e 24% não conseguem manter a qualidade adequada de sua alimentação, insegurança leve. Segurança alimentar e renda familiar estão completamente interligadas. A desigualdade de renda, ao aumentar a pobreza, a fome e afetar as condições de saúde das classes desfavorecidas, reduz a qualidade de vida e traz malefícios diversos à vida da população. A fome, por exemplo, tem consequências na saúde física e na saúde mental,
podendo causar depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Ela também aumenta o risco de doenças crônicas e causa desnutrição. A ausência ou inconsistência de programas de transferência de renda agravam o problema. Assim, a fome e a pobreza aparecem juntas ao aumento da criminalidade, da violência, dos prejuízos diversos a classes desfavorecidas e também do impedimento do progresso econômico e social. Esse foi o vídeo, rapaziada. Valeu, tchau. Olha a vinheta. Vai, João. Desigualdade de renda. Para de olhar pra mim. As estimativas. Só tem acesso a... Desigualdade relacionada à classe social. É você que fala, filho. Não, porque sou eu.